Meu milagre pessoal foi eu descobrir que nesse mundo de meritocracia, onde a gente faz para ter, graça era favor imerecido. Não precisa de merecer. A graça estava aí, de graça, pela graça, sem merecer mesmo. Apenas pelo sacrifício. Exatamente isso. A graça, ela me contagiou porque gente, vocês não têm noção de como que eu fui. Eu elegia tipo uns 5 pecados que eu não pecava e eu achava que eu era muito boa, entendeu? Eu achava que eu era muito boa, porque naqueles pecados eu não pecava, eu me achava muito melhor. E eu me via na condição, inclusive, de julgar os outros. E aí eu pregava, tipo assim, vocês podem imitar que eu imito Jesus. Hoje, eu penso 2, 3 vezes para falar isso. Porque hoje, o conhecimento que eu tenho de Jesus aumentou, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo quão aquém eu ainda estou para me parecer com Jesus. A graça me fez isso. Eu lembro que nas primeiras vezes na igreja, eu levava óculos escuros para sair do templo. Por causa de tanto que eu chorava. Eu pensava, o que as pessoas vão pensar? Então, sabe, né, querido? Vão até achar que eu sou muito pecadora. E aí, eu choro, porque Jesus me convenceu exatamente que eu fui muito amada porque eu era muito pecadora. E isso transformou minha vida, minha relação com as pessoas. Hoje, eu não julgo mais as pessoas. Eu não posso julgar, porque quando eu olho pra mim... Onde sobreabundou o pecado, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Sobreabundou a graça. Eu era assim, eu era muito religiosa também. Depois que eu comecei a estudar mais a graça, né, através também da... Porque quando a gente trabalha também num bastidor, que a gente vai editar os vídeos, né, então a gente... Deus fala até... Aí quando você edita uma vez, você tem que editar a segunda vez. Deus fala de novo uma coisa que eu não tinha entendido, aí Deus fala de novo. E a palavra então, é viva, né? Justamente. Então, assim, eu era muito religiosa, tipo assim... Ai, meu Deus, Senhor, me perdoa. Pelo amor de Deus, Senhor, me perdoa. Me rastejava para Deus me perdoar de uma coisa tão insignificante. A gente é cheio de justiça própria, né? Sim. Exatamente. E a gente Hoje perdoou, não. não foi por você, né? Foi por Jesus. Exato. Sabe, hoje eu sei assim que Jesus me ama. Eu já acordo falando já. O Café com Graça me mudou nisso também, a doutora Geisa. Às vezes meu filho chega e fala, mamãe, você tá tão bonita. Eu falo, filho, eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Mamãe é linda, né? É, mãe, você é linda. Aí meu marido passa e falou assim, eu falei, doutora Geisa, aprendi com a doutora Geisa. Então, assim, a autoestima da gente também até muda. E hoje, assim, eu acordo e falo, eu sou amada, eu sou querida, a graça de Deus está comigo. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então, assim, tudo mudou na minha vida e na minha casa também em relação a isso. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Exatamente. E a consciência do perdão também, não muda? Muda. O perdão, que eu já fui perdoada do presente, do passado e do futuro. Não existe pecado, nem os que eu ainda vou pecar, que já não esteja passado, lavado lá na cruz. Gente, isso não é libertador? Isso não é libertador? Para quem que tinha todo dia começava uma oração, Deus, me perdoa pela multidão dos meus pecados, tipo assim... Não, Deus, eu te agradeço porque o Senhor já resolveu o problema do meu pecado na cruz. Porque até esse pecado que eu acabei de fazer, o Senhor já me perdoou. E aí a minha posição agora é de filha e não mais de miserável, né? E tem a questão também do merecimento, né? Antes eu tinha uma visão do merecimento assim, nossa, mas eu trabalho, eu faço tudo tão certo, eu mereço. E eu aprendi que eu não mereço nada. Eu não mereço nada, nem problemas que às vezes eu passo, eu não mereço. Entendeu? Eu não mereço nada. Tudo que acontece aqui é pela graça, é pelo favor, entendeu? É porque Jesus me ama e é bom. E tudo que acontece, desde o problema até é aprendizado. Jesus fala o tempo todo, em qualquer situação. Eu aprendi a ver isso, entendeu? Eu acho que a busca, a intimidade nos dá essa percepção de entender. No cair de uma folha, a gente entende o que Deus quer falar. E eu era extremamente estressada, nervosa, impaciente. Eu já acordava gritando, minhas filhas já iam para a escola naquela coisa. Tensão. Misericórdia. E Deus mudou isso em mim. Eu acordo cantando, eu acordo louvando com elas. Eu fiz, hoje mesmo a gente começou a praticar, eu fiz uns post-it coladinhos assim de orações.
e elas oram antes de ir para a escola. Então você já, a mulher, a esposa, a mãe, ela já prepara o ambiente. E quando eu era assim, meu Deus, o ambiente ia de mal a pior. De outra forma, É que nem falou no podcast, né? Engraçado, quando a casa está mal, você pode olhar a mulher que ela não está bem. Exatamente. Quando a gente está alegre, a casa toda fica alegre. Quando a gente está depressiva, a casa toda entra em depressão. Impressionante. Engraçado, em mim, assim, a graça me constrange, sabe? Porque muitas vezes as pessoas têm um conceito errado da graça. As pessoas creem que, às vezes, graça, então agora eu tenho a liberdade para fazer o que eu quero. Não, totalmente ao contrário. Eu creio que a graça te constrange tanto que você não quer fazer o que você quer, sabe? Não é, você quer fazer para agradar a Deus. Porque a presença dele está ali, ele está te olhando, né? E ele não precisa da gente, né? Na verdade, ele pagou o preço por nós, ele derramou aquele sangue naquela cruz por nós, ele se deu por nós. Então, esse amor foi tão grande, porque assim, eu não sei vocês, eu não daria meu filho de sacrifício, sabe? Então, assim, foi um sacrifício tão grande que ele fez por nós, que eu acho que isso é o que constrange, né? Não é nem questão, porque nós estamos sendo santificados, né? Porque todos os dias é um pouquinho. E todos, aquele que falar que não tem pecado, já pecou porque, né? Mas a gente busca a tentar sempre corrigir e a ser melhor. Aí cada dia você fala, meu Deus, me converte, Senhor, converte mesmo meu coração a Ti, porque a graça foi tanta que me constrange, eu não posso mais cometer aqueles erros. E nós sentimos a graça através do Espírito. Não tem condições de você passar por essa graça, aceitar a graça, se não for através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence. Exatamente. Com os olhos naturais, isso não existe. Exatamente. Por isso que o mundo Não entende. É loucura para o mundo. Ai, que povo lesado, né? Como que eu vou perdoar? O judeu, por exemplo. O judeu não entende como que a gente perdoa. Porque o certo é olho por olho, dente por dente. É a lei que eles vivem. Então, o certo é você pagar pela consequência do seu erro. Errou porque quis, então tem que ter a consequência e pronto, acabou. Não existe esse negócio de perdão. E a gente não, né? Bateu de um lado, 70 vezes escolhe 7 mais por esse. dia. Porque Jesus não ama perdoa. o pecado, ele ama o pecador, né? Ele é um pecador. O filho. Inclusive, ele chamou nós, né? Ele chamou os pecadores e não os justos. Então, ele me conforta. Mas ele ama o amor dele, quando a gente peca ou não, é o mesmo. O mesmo, E o ele é mesmo amor que ele imutável, tem por né? nós aqui, ele tem pelos pecadores lá que não conhecem a palavra. Né? Que não Ou conhecem. do mesmo jeito que ele me amou e me perdoou, ele continua amando e perdoando meu marido quando ele é. Então, eu não tenho que querer rivalidade, né? Nem fazer como ser. Nós somos ajudadoras, né? Mas nós não temos que ser o Espírito Santo para convencer do pecado do juízo nosso marido, não, porque é tudo por revelação que a Eline falou. E Jesus perguntou a Pedro, né? Não, quando Pedro falou, ele perguntou quem sou eu? Aí ele deu aquela revelação e falou assim, não foi carne nem sangue que te revelou. Então é o Espírito Santo mesmo. E sobre essa revelação edificarei a minha igreja, né? Sobre ti edificarei essa revelação, sobre a revelação do Espírito. Então o Espírito Santo está sobre a igreja e nos dá essa revelação. E o que a gente tem que entender, porque hoje todo mundo fala que a gente está na super graça. Tô na graça, não preciso fazer nada. Tô na graça, não preciso orar. Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente tem que exceder a lei. Se antes eu não podia prostituir, hoje eu não posso nem olhar cobiçando. Essa é a graça. Mas eles invertem, né? Exatamente. Eu estou na graça, eu posso pecar que Jesus me perdoa. Mas isso é um Porque espírito nunca entendeu a graça. Mas eu acho que quem está na graça que mesmo está não no pensa mundo, dessa o forma. espírito de engano que está no mundo, que distorce, que pega... Satanás não fez isso com Jesus? Pegou a palavra e queria confrontar. Jesus, com a própria palavra... Colocou ele no lugar dele. Tipo assim, alto lá, diabo. Né? Também diz, né? Ou seja, não é só isso que você está falando, mas a Bíblia também diz, ou seja, Jesus não cedeu. Eu não posso impedir
a primeira impressão vir sobre mim, mas eu posso impedir dali para frente, né? eu acho. Então, impedir a primeira impressão do mundo, ou o primeiro olhar, ou o primeiro desejo, eu não posso. Mas dali para frente eu posso dizer, daqui para frente não vai mais. E esse que Jesus não tinha, né? Ele teve autocontrole para dizer, isso aqui eu não faço, isso também eu não faço, aquilo outro eu já faço. Ou seja, gente, não é tudo que nós Eu precisamos acho que a gente para está saber. vivendo uma geração que tá se falando muito de Jesus. Não sei se vocês já notaram. Falam muito, mas Está falando se muito entre os jovens, então tem muitas pessoas sedentas. E o que acontece? Essa cultura do gênero, de homossexualismo, ela está muito aflorada também. Então eles acabam usando isso para meio que, sei lá, confundir as pessoas, colocar Jesus nessa posição. Eu vi uma menininha, até fora do Brasil, ela entrou no carro e ela falou para a mãe que Jesus era não binário. É o que estava ensinando na escola. Porque fala que Jesus amou todo mundo, né? Ele ama, e aí já quer confundir, já quer levar isso para esse lado. O lado sexual, né? É tirar a identidade, né? O que Tirar a nós estamos identidade, falando. fazer dele o que ele não é. Entendeu? É criar essa imagem, porque hoje as pessoas compram muito isso. É porque, na verdade, hoje se fala muito de Jesus, mas nunca se viveu tão pouco Jesus. Exatamente. Né? Quer dizer, o fato de estar falando não muda as pessoas, muda quando eu tenho uma experiência real e coloco Jesus na minha vida diária. Do contrário, é só blá blá blá. E o discurso é muito errado, né? Ali o Sermão dos Montes são quase 3 capítulos. Se a gente pegar só um trechinho e começar a falar sobre um trechinho e tirar todos os outros, tirou o Sermão dos Montes. Exatamente. É aquele conjunto, vai muito além do que fala que ele amou todo mundo. Sim, ele amou todo mundo, ele amou o mundo todo, por isso ele morreu por nós lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos. É uma história inteira atrás desse amor todo mundo. Mas é o que a Geisa acabou de falar aqui, né? Se fala muito, mas se vive pouco. Então a intimidade da igreja, a gente está falando isso também para crente, hein? Não é só para pessoas do mundo, não. Principalmente a igreja esfriou muito a intimidade, o relacionamento. Então por isso que você não se vê essa manifestação do Espírito, mas nós temos assim, eu creio que nós somos a geração da última hora. E eu creio que Jesus está às portas. E também creio que haverá o grande avivamento. E nós seremos partícipes disso, eu creio. Então eu creio que tudo convém para todas as coisas convém para o nosso bem, né? Todos vai cooperar para o nosso bem. Meu filho sempre fala assim, o Andônio, ele fala assim, quando você escuta alguma notícia ruim, ele fala, glória a Deus. Está chegando avivamento. Porque teve esse movimento LGBT, glória a Deus, a Babilônia se levantou, agora já começou o avivamento, está às portas, 17 anos. Então, assim, ele fala assim, mamãe, eu achei bom, tá chegando o tempo da gente encontrar lá na Nova Jerusalém, com as estratégias. É assim que a gente, eu tô arrepiada, é assim que a gente tem que viver. Né? Ansiando, ora vem Senhor Jesus, quando a noiva chamar, o noivo virá. Eu brinco muito, falo assim que a pandemia veio para afastar todo mundo da igreja, para parar, né, ter um distanciamento. Mas o Senhor levantou as mulheres fortes. E nós estamos aqui, né? Através da pandemia que nos aproximou mais. Então, se acontece alguma coisa com você, lembre-se, aquilo é avivamento na sua vida. Glória a Deus. Oportunidade de Deus para você crescer. Né? O avivamento também veio, acho que para mim, dar um real valor na minha intimidade com Deus. Né? Tipo assim, porque antes sempre tem o templo e lá no prédio você reúne com todo mundo, é muito bom quando tá lá, mas o verdadeiro cristianismo eu vou viver na minha casa, no meu dia a dia, mesmo quando eu não tiver pastor, mesmo quando eu não tiver ninguém por perto. Então há essa necessidade. A igreja somos nós, né? A igreja somos nós, né? Não é só quando a gente se reúne, quando a gente Só que está. agora virou moda, a pessoa se converter e servir a 2 deuses, né? Tá em cima do muro. Que é o Usar a servo e o máscara amor. social, né? Justamente. Então, assim, essa geração, que é a geração da minha filha, das filhas da Cris, dos nossos filhos, enfim,
Porque, por exemplo, uma cantora X que era evangélica saiu do mundo evangélico e está cantando agora e nem por isso ela deixou de falar de Jesus. Então, quer dizer, na cabeça dos jovens e dos adolescentes, servir Jesus é bom, porque eu posso Moda, né? ir lá para a igreja, mas eu também posso Não tem nada a ver, ver, não tem nada a ver. sabe? A super Não graça. tem nada a ver. A super graça. Isso. Semana super passada graça. eu ouvi um podcast de uma pessoa muito influenciadora. Ela falou o seguinte: Jesus é um cara legal. O fã-clube dele que estraga. Estraga o rolê. Só que se a gente for ler a Bíblia, a lei de Jesus foi muito a de Moisés. E muito. Excedeu. Excedeu. Então, é muito... Tanto é que ele fala, né? Eu não vim, a graça não veio para desfazer a lei, veio para Mas para que elas reforçar. fossem cumpridas. Exatamente, para Ele que elas veio fossem só cumpridas. cumprir. Então, aquela lei lá atrás, que já era pesada, ficou muito mais. Mas Exatamente. você sabe que quando ela falou assim, eu tinha visto isso no Instagram, é um cara legal e o que é ruim é o fã-clube. Não errou, não. Porque é o fã-clube Não errou, que não. está fazendo as coisas erradas. Exatamente. Nós Se a que gente for estamos ver. desacreditando. Ela usou a linguagem que as crianças, coloquial das crianças, para eles entenderem. Jesus é um cara legal. O fã-clube é você. Só que eu vejo também uma nuance aí, é como um fio de cabelo. A gente tem que cuidar muito, porque é impossível você amar o noivo e odiar a noiva. Então, o que acontece é que muitos dos desigrejados hoje, eles estão com essa doutrina, com essa mentalidade de que o templo não faz diferença. O culto reunido, quando a igreja se reúne, a Bíblia diz, não abandonando a vossa congregação, como é unção é costume de diferente. alguns. Ou seja, a unção é diferente quando a gente se reúne. A sua fé se junta à minha, a dela. A gente, uma oração, olha, eu fico arrepiada, uma oração feita na igreja é diferente. Entendeu? A unção porque senão, Jesus, por que ele não falava então que a gente era para se reunir só em casa? A gente Vamos ter porque a igreja em Bíblia- casa de Jesus, não ia falar, deixa essa igreja para lá. Fica só na sua casa, sozinha. Isso, fica sozinha na sua casa. É Pelo porque o que contrário. acontece? O normal tá querendo deixar de ser normal para virar o comum, né? E o que é o normal? O normal é a norma, a Bíblia. Ali tem as nossas normas. Nós participamos de um final de semana poderoso, né? Nossa, meu Deus, acampamento é bom demais, né? Você vai e uma das ministrações, porque tem, né, aquele como é que fala, aquela roteiro, a programação, e aí no final é encher do Espírito Santo. E aí o pastor deu um testemunho falando realmente o que acontece. A igreja realmente passou por um tempo onde que tinha pastores que ficavam na porta da igreja com chumaço de algodão, passando nas pernas das mulheres para saber se elas, no dia da ceia, né, para saber se elas tinham depilado para tomar a ceia ou não. Era radicalismo? Totalmente. Nós não precisamos estar voltando para isso. Mas o que acontece? Veio a tal da super graça. Aí o que aconteceu? Não tem nada a ver. Igual uma cantora Posso dessas. diminuir, posso mostrar. Uma cantora dessas, né? Não tem nada a ver, tá vendo? Não tem nada a ver, tem nada a ver. E com esse tem nada a ver, orar. Tem nada a ver. Pra que eu vou orar? Eu posso só conversar com ele, eu posso ir lá na igreja. Eu oro o tempo todo. Eu oro o tempo todo falo lá o na tempo igreja. todo, Eu falo, do jeito que eu exatamente. Aí o que aconteceu? Perdeu aquela intimidade. Por exemplo, os seus pais, eu tenho certeza que era dessas. No dia de ceia, o Espírito descia na igreja de uma maneira sobrenatural. Depois da ceia, chorava. E pegava. Exatamente. E hoje, assim, realmente, nós não vemos esse mover tanto. É aflorado. Né? A gente vê no acampamento, né? Uma vez no ano, assim, mas assim, isso realmente não é culpa. Nossa, eu assumo a minha responsabilidade. Então, assim, hoje o que eu tento passar para o meu filho é ele ter essa intimidade com o Senhor. Até ele brinca comigo, fala, mamãe, eu tenho o espírito de João Batista. Eu falo, tem um pouquinho, mas não tem nada não, nós vamos mudar isso. Nós vamos equilibrar com o de Jesus. Porque assim, aqueles pastores eram muito rígidos. Era o espírito de João Batista, só as víboras, mas o espírito caía. Agora, a gente não tem que voltar naquela rigidez, usos e costumes, né? O que a gente tem que voltar é na intimidade com Deus. Glória a Deus. É eu e você, do jeito que nós estamos aqui, ter esse tempo e mais com o Senhor. Mas Sabe? muitas Falar igrejas com só pregam graça. Eles não pregam a questão do pecado que você tem que se santificar, do juízo. Então, assim,
Por isso que muitas pessoas deixam de congregar. Eu mesmo deixei de congregar uma vez por conta disso. Porque era o escândalo do pastor fulano, era o escândalo. Mas eu vou falar Sempre outra vai ter. coisa, Então, assim, eles estão parênteses sobre, escandalizando muito. parênteses sobre isso aí também. O que acontece? Com tudo isso, nós temos hoje crentes muito fracos. Sabe, todo ferido, todo doído, qualquer coisinha eu vou mudar de igreja. Exatamente. Aí o que acontece? Cheios de si mesmos, Exatamente. todo ódio, O nosso foco é Cristo. Olha, gente, os filhos das trevas, eles são tão organizados. Quando, por exemplo, uma pessoa vai pro barzinho com os amigos deles, se eles somem um mês, quando eu me converti foi assim. Eu era do mundo, aí eu sumi. Eu queria me afastar, porque eu queria ter o tempo com o Senhor, fortalecendo o Senhor. Aí quando eu apareci, nossa, vem cá que eu vou pagar 2, 3 para você. Agora, quando uma pessoa some da igreja, na hora que volta, tá desviado. O que é isso? Pode julgar. O que você fez? Entendeu? Desse jeito, então assim, cadê aquele amor? Né? Cadê aquela... Então isso, porque tudo, eu acho, do meu ponto de vista, resume em que falta a gente ter intimidade. Porque quando a gente tem intimidade, a gente é mais parecido com Jesus. E aí a gente não vai julgar tanto o outro, a gente vai ter um foco diferenciado. Um exemplo que me lembrou a parábola da ovelha perdida. É deixar as 99 e buscar aquela uma, igualzinho que todo mundo faz. É amar aquela uma que estava perdida. Os filhos das trevas são muito mais organizados. Hábeis. A Bíblia fala isso, né? Que eles são mais hábeis que os filhos Eu da aprendi- luz. Nós eu temos que aprendi aprender com eles. É verdade. No que eles têm de habilidade. De habilidade. Eu aprendi a saber essa questão de hierarquia no primeiro encontro que eu fui lá do apóstolo Paulo, onde sua mãe ministrou sobre isso. A apóstola, né, hoje, apóstola, Maria Rita, ela falou que no inferno eles são organizados como um quartel-general. Cada um tem suas patentes, cada um Respeita o outro. respeita, e tipo assim, os soldados vão para tal região, vai cuidar de tal região na terra. Aí os capitães vão para tal. Então, assim, eles são super organizados. Isso aí eu nunca esqueci. Eu anotei no caderno, tá até lá em casa. E sabe de onde eles tiraram isso, gente? Do céu. Do céu! Pois é. Sim. Porque eles foram lá. Eles são decaídos. Eles sabem que sem organização ninguém vai pra frente. Então tem que ter organização. E é Né? triste, né? Saber que eles trouxeram para eles, cumpre aquela norma. E nós Temos dificuldade. Temos dificuldade. Não temos uma mais, questão de estamos hierarquia, né? De submeter a marido. Nós temos dificuldade às vezes. Então, eu dou uma olhada pro Gigi, hoje não. Hoje sim. Por quê? Porque justiça própria é o meu eu falando, que não quer se humilhar de jeito nenhum, não quer se conter. Eu? Mas como pra mim? Pra você, sim, senhora. Você está errado. Ai, me olhou dessa forma. Ai, Acontece, porque eu né? fiquei assim, não me ligaram. Ai, porque não sei o que. Casquinha não sei de o quê. ovo. Casquinha de Nossa, ovo. gente, eu nunca fui assim. Não, assim, E a Cris, ó, eu era assim, ó. Nossa, É insuportável. aniversário era pra mim um sofrimento. Eu achava que todo mundo tinha que lembrar de mim. Eu achava que a pessoa tinha obrigação de lembrar de mim, de me mandar mensagem. Você sofria quando não mandavam. Demais. Eu me trancava no quarto, eu chorava. Eu era uma pessoa extremamente Bloqueava a deprimida. pessoa. Eu passei por isso. Tá Nossa, vendo? aí depois que eu falei, gente, a pessoa é livre, ela Obrigada. manda mensagem ou não. E outra, ela não é Ela me obrigada dá a me levantar. E você não lembrar precisa dessa disso coisa. pra você ser feliz. Hoje eu comemoro assim, eu fico super feliz. Eu não. não é porque não mandou a ninguém mensagem que obrigada. deixou de te amar. Eu mesma sou super esquecida. Eu meu também, Deus. vai Por isso que eu nem computando. Nós somos Agora, hábeis, o né? que é interessante? Se pra você é importante, minha filha, liga pra todas as amigas, avisa um dia antes. Alô, É meu liga pra aniversário, eu minha quero mãe, receber Uma flores. amiga que ela avisa uma semana, 7 dias, 6 dias, 5 dias. Ninguém esquece do aniversário. Às vezes nem esquece. Não adianta também Eu a gente faço. ser cristã, a gente ser mulher, ser cristã, se as pessoas não veem mudança na gente. O que adianta? Nós somos o exemplo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu lembro que eu era terrível, vocês não têm noção. Minha vida com o meu marido dá um livro desde quando a gente namorava, era assim,
Eu empurrava ele, eu dava tapa na cara dele, um homem de quase 2 metros de altura, eu batia nele. Eu batia porque eu era extremamente estressada, eu era. Justiça própria. Eu lavava vasilha, se tivesse uma vasilha encostando em mim, eu quebrava a vasilha. Eu jogava aí, enquanto não quebrava a vasilha. Eu era terrível demais da conta. Aí eu sempre vivia na igreja, porque eu queria a transformação dele. Porque A melhor do dia. Você sabe por quê? Você vai continuar. Sabe por que todo mundo riu? Porque nós somos igualzinhas. não, e eu lá, A gente sempre quis em algum momento que o marido fosse mudar. Todo mundo se identifica. eu era igrejeira, eu tava tipo de um jeito que eu acho que o apóstolo ia me tornar obreiro. Tanto que eu tava assim, a Internacional da Renovação mudou a minha vida. Foi a igreja que mudou a minha vida. Eu sempre falei isso pro apóstolo, falei sempre pra sua mãe, pro seu pai. Assim, eu sou grata por aquela igreja, que aquela igreja me mostrou realmente quem é Deus e me transformou. Mas antes disso, era aquela Lívia, né? Jesus, glória a Deus, aleluia. Chegava em casa, acabava. Meu Jesus Cristo, amado. Jesus ficou lá na igreja. Aí meu marido bebia, chegava um pouco bêbado e eu não gostava que ele bebesse. E a gente brigava, o pau comia. Meu Deus, que luta, meu Deus. Se eu contar pra vocês choram ao mesmo tempo. Resumindo. Aí eu ia pra oração às 5h30, chegava lá, sua mãe tinha comprado pão, feito café. Menina, sua mãe era uma bênção. Tá, e aí, em que momento você falou, sou eu que tenho que mudar? Não, aí eu ia pra igreja e tal. Aí um dia a gente brigando lá, eu falei, você tem que ir pra igreja, você tem que parar com essa bebeção, você tá bebendo demais, você não... Pra que eu vou pra igreja se você vive na igreja e nunca mudou e não vai mudar? Uau. Foi nesse dia que Deus, eu senti, Deus falou ao meu coração, falou, se eu não for exemplo dentro da minha casa, ninguém vai querer ser como eu. Uau. Aí foi quando eu decidi mudar. E eu fui mudando aos poucos. Não foi fácil. Mas eu fui mudando aos poucos de certa forma, assim, que... Não é fácil. Aí ele, com 8 anos depois, ele foi pro encontro, lá ele encontrou Jesus. E meu marido, eu falo que meu marido encontrou Jesus. Porque Glória muitas a pessoas Deus. convertidas, que passam a ser crente, não são convertidas. Tem muitas. Né? Ele não. Ele encontrou Jesus mesmo. Então, depois, a nossa vida mudou. Hoje, ele é piloto de avião. Então ele voa às vezes e fica 4, 3 dias, 7 dias fora aí com o patrão dele às vezes. E eu não mando mensagem para ele durante o dia, eu esqueço dele. Porque antes eu era aquela ciumenta Possessiva. mesmo. Aquela mesmo de Marcação. Eu ficava bem assim, olhando por olho dele, onde que ele estava olhando. Que eu tinha que acompanhar e tudo. Hoje eu deito e durmo, eu lembro dele no outro dia, que ele manda mensagem cedo. Eu falo, meu Deus, você é do meu marido. Salva de então, hoje eu sou palmas. tranquila. Glória a Deus. Eu falo que ninguém muda ninguém. Não. Os exemplos, os nossos exemplos. E se a gente permitir, né? A gente tem que permitir se mudar. Mas na verdade, sabe quem muda alguém? Você é você mesmo. Sim. É assim. É o Espírito Santo que ele te convence, te fortalece. Você dá liberdade para isso também. Não espera o outro te fazer feliz. Você mesmo faça você feliz. A partir do momento que a gente é feliz, a gente faz o outro feliz. A gente faz o casamento dar certo, os nossos filhos. Isso é o café com graça. E que? Por que o café com graça? Porque aqui a gente escuta esses testemunhos. A pastora dá uma sacudida nas mulheres, porque a mulher não pode ser, né, do jeito que você era, né? E vai levando. Interessante que a sua mãe fazia. Agora Exatamente. você. Eu falo que ela é piolha, eu sou a lendinha. Aí, você sabe que eu vi isso hoje? Eu a piolha, ela lendinha. Além de estar maior. Mas assim, sabia? É igual eu falei, ontem eu falei isso também para uma pastora amiga que viu meu filho nascer, inclusive o crescimento dele, e os filhos dela participou desse acampamento e eles falaram, nossa, como ele tá diferente. Ele tá muito, eu falei, ele tá convertido. Eu falei pra ela, você teve um encontro com Jesus. E olha que foi agora, não tem muito tempo. Ele nasceu dentro da igreja também, né? E eu falo pra ele assim, meu filho, eu vejo em você, assim, eu lá, né? Eu falo assim, mas eu falei, glória a Deus, meu filho, glória a Deus mesmo. Nós Assim. realizamos. E Surpreendeu quando descansamos no Senhor, teve uma época da minha vida que eu estava agitada, meu Deus, as meninas, o que vai ser agora nessa pandemia, então, né, vão ficar sem igreja e tal. Quando eu descansei, essas foi para minhas meninas todas, a Amandinha lá em Ribeirão, sendo um testemunho vivo da palavra do Senhor. Então, quando a Tatiane também, lá no emprego dela, uma bênção. Então, quando descansamos no Senhor,
Ele faz, porque a obra é dele, não é nossa. E quando ele vê o nosso coraçãozinho descansado, aí ele faz. Porque então eu ia achar que era eu, né? Que ela estava puxando, é eu. Não, ela puxou, foi Jesus. É, porque é o descanso que dá, na prática, a certeza de que a gente confiou, né? Se entrou no descanso é porque realmente você confiou. Se você ainda não entrou no descanso, você ainda não confiou. Você ainda está pegando, achando que não, é eu que vou resolver. E o Deus não descanso é o divide quê? a glória dele. Fala. Graça. Pura graça. Entra nesse nível que as pessoas olham e falam, não acredito que você está assim. Aí você fala, tô. É isso que eu falo todo dia para o Espírito Santo. Eu falo, eu tenho total permissão sobre a minha vida, sobre todos os meus caminhos. Amém. Eu dou permissão porque ele é tão educado que ele não entra sem que a gente permita. Exatamente. Então, todos os dias eu renovo. Falo, Deus, Espírito Santo, eu tenho total permissão na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E isso é bem-vindo aqui, onde quer que eu esteja, seja dentro do carro, seja na casa da minha mãe. E eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não quero estar onde eu quero estar. Igual por muitas vezes você vai num lugar forçado, você não quer estar ali. Mas é ali que você tem que estar para renovar suas forças, é ali que você tem que estar para poder levar uma palavra de aconchego. Exato. Igual, hoje eu estou sendo renovada aqui. Hoje eu não queria estar aqui, mas eu estou sendo renovada aqui. Amém. Isso Com a acontece com todo mundo. experiência, né? A gente aprende. Exatamente. A gente Glória a aprende. Deus. E dá Isso é permissão para o Senhor fazer a vontade dele. Ai, Deus está sendo tão bom, porque eu tô aprendendo com um casamento que eu ainda não tenho, né? Então já vou chegar lá melhor. Então eu chego lá mais preparada. Não, né? E eu Voltando aos fiz isso filhos. quando ela era bolsinha, Vanessa. Toda vida eu tive amizade com senhoras. E eu escutava. Elas Eu falando também. problema de marido, problema. E eu escutava aquilo, eu lia livro de casamento. Olha, Deus já estava me Idem. Eu preparando também. para poder ter um casamento maravilhoso, porque graças a Deus o Senhor tocou no coração do meu esposo. Quando eu casei, ele logo converteu, né? E Hoje ele faz cuidava da vida. café na cama, ele dá lá, porque eu fico sabendo. Todos os dias. Todos Eu os gosto dias de pra queijo, o cafezinho com queijo. Olha que O Fábio ainda lindo. vai chegar nessa unção. E ele faz a mesa do jeito que ela quer, não é do jeito que ele acha certo para ver em viga. Ele faz do jeito que ela gosta para ela tomar. Muita oração, né, irmã? Chegou a Tá vendo? uma E eu não merecia, viu? Foi merecido. E alguém chega nele lá no posto, ele fala assim: eu sou um homem feliz, porque eu tive o melhor pai, a melhor mãe e a melhor esposa que existia. Deus me deu para mim e as melhores filhas. Meu Deus, aleluia. Isso é ser realizado, né? Como que a gente agradece? Vocês são simplesmente o máximo. Obrigada por cada uma. Obrigada pela lição de vida, né? Um beijo no coração. Um beijo. Eu que agradeço.